No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre o Dia da Mulher e o racismo que existe na sociedade brasileira. O Dia Internacional da Mulher foi criado para debater os temas de relevância da mulher na sociedade e combater o preconceito e a discriminação racial. Para falar sobre esse tema, nós convidamos Carmen Dora Freitas Ferreira, advogada e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Boa tarde, Carmen. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Um abraço ao pessoal lá de Salvador. Um abraço a todas as mulheres que são lutadoras, todas as mulheres que são formadoras de opinião, as mulheres, desde as mais simples até aquelas que ocupam os mais altos escalões. E nós estamos aqui em mais esse dia de luta, em que nós rememoramos aquelas trabalhadoras que foram queimadas porque defenderam os direitos das mulheres, e nós estamos aqui para relembrar esses fatos, falar um pouco sobre a trajetória das mulheres, os avanços que nós temos conseguido e continuar reivindicando o respeito à dignidade humana. Uma boa tarde a todos, um abraço no coração e sucesso. Carmen, além de comemorar a data, a mulher negra no Brasil ainda é muito discriminada. O que é necessário para que a gente acabe com essa situação? Olha, nós temos investido muito em políticas de ação afirmativa, porque nós precisamos de mudar a cultura. Porque se nós mudamos a cultura, nós mudamos as pessoas. E se mudamos as pessoas, nós conseguimos mudar os comportamentos. Então, essa questão do racismo ela está muito introjetada. O racismo é algo muito perverso, porque nem sempre ele é declarado. Porque quando você fala na questão, vem sempre a célebre frase: não tem racismo, não precisamos discutir essa questão, isso é coisa da sua cabeça. Agora, nós é que sabemos quanto isto é difícil. E, em especial, as mulheres negras, que numa pirâmide de classificação, ela está lá embaixo, abaixo até da base. Ela é tratada diferentemente. E não importa o nível de cultura ou o nível social que ela tenha, o racismo continua. E eu digo isto até de experiência própria. O racismo está presente até no judiciário. Só que não é dito assim para você: não gosto de você porque você é preta, porque você é de origem afrodescendente. É de uma maneira velada. Né? É, de uma maneira velada, que não só o ofendido, a ofendida percebe, mas quem está à volta também. Então, nós temos que fazer esse trabalho de conscientização, temos que falar sobre o assunto, temos que pôr o dedo na ferida, como se diz. Ainda tem um longo trabalho, né? Tem. Muito bem, nossa outra convidada é a Maria Aparecida, que é psicóloga, pós-graduada em História da África, membro do Conselho da Comunidade Negra no Estado de São Paulo. Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Sobre agora, nos últimos momentos, que você gosta de ser chamada de Cidinha. Com Cidinha, como eu perguntei à Carmen, há motivos para a mulher negra comemorar o Dia Internacional da Mulher aqui no Brasil? Eu acredito que sim, porque cada passo é uma vitória. Se nós lembrarmos as nossas ancestrais, né, o que elas fizeram vindo para cá, para o Brasil, escravas, não é, tendo que produzir filhos para fugir do tráfico negreiro, né, quando a Inglaterra proíbe o tráfico, elas são obrigadas a produzir crianças para o Brasil. Então, quer dizer, que nível de violência era esse? A mulher ela não podia ir à escola, né? Era proibida de estudar por ser mulher, por ser negra. Então, nós caminhamos um pouco. Hoje a gente já tem algumas políticas aí que possibilitam as mulheres negras estarem nas universidades, né? Há através muito das da cotas. Escravidão ainda na sociedade brasileira? Sim, ela está enraizada, né? Então, é um conceito que veio para cá, né, com o tráfico, veio também um jeito, um modo de tratar essas pessoas que eram diferentes da Europa, né? A Europa eurocêntrica, branca, olhos claros, né?
certamente com alguma fortuna ou com algum nome, e esses negros vêm para cá sem nada, inclusive sem nome, sem procedência, porque enfiavam num barco, faziam dar sete voltas os homens no baobá, né, para esquecer o nome, a sua origem, as mulheres 9 voltas, e ali eles tinham que professar uma nova fé. Eram batizados, enfiados num barco, e o destino era o Brasil. Eles não sabiam para onde estavam indo, não falavam a língua, não sabiam os costumes. Então, esse ranço de que nós, qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, ele existe até hoje. Não é comum alguém dizer assim, você não conhece, não sabe qual é o seu lugar? Quer dizer, o meu lugar é aqui, o meu lugar é em qualquer lugar. Nós temos uma grande dívida ainda com a população negra. Sem dúvida, sem dúvida. Participa do programa também o jornalista Frank Valverde, é o nosso colunista de cultura. Boa tarde, Frank. Boa tarde, Joel. Parabéns a todas as mulheres no seu Dia Internacional. Franklin, essa situação, essa discriminação em relação à mulher, e especialmente à mulher negra, incomoda homens e mulheres, né? Sem dúvida, né? Eu acho que quem, como eu, que quero construir uma sociedade mais igualitária, no mínimo, nesse país, você tem que olhar homens e mulheres como pessoas iguais, né? Independentemente da sua cor, do seu credo, do seu gênero, né? Infelizmente, a mulher negra, realmente, ela sofre um duplo preconceito. O preconceito racial e o preconceito por ser mulher. Infelizmente, a sociedade acaba penalizando, nessa cultura que nós temos, acaba penalizando duplamente a mulher negra. Carmen, essas políticas afirmativas, como, por exemplo, a de cotas, que já comemorou 10 anos, começa a resolver o problema, mas não é suficiente. Não. E até a implantação da política de cotas tem gerado alguns problemas. Você sabe, nós temos acompanhado a Prefeitura de São Paulo, os concursos que tem realizado já são sobre a égide da lei de cotas. E nós temos presenciado coisas absurdas, que pessoas se inscrevem, se declaram afrodescendente, pardas ou negras, e não são. E a sociedade está de olho, que recentemente nós, como membro da OAB, fomos chamados para integrar uma comissão que estava apurando a veracidade da autodeclaração. E teve uma pessoa lá que preencheu a ficha e escreveu na ficha, branco. Então, nós, a comissão, perguntamos, escuta, você que preencheu essa ficha, você que assinou? Sim, fui eu. Como é que você se vê? A pessoa respondeu, para efeito desse concurso, eu sou pardo ou negro. Para efeito do concurso. Mas aqui está escrito que é branco. Escrevi. Então, há uma tendência de desvalorização de tudo que vem em benefício da comunidade, como se fosse algo de menos valor, como se fosse algo insignificante. Então, a política de cotas não é nenhuma discriminação, ao contrário, como alguns afirmam, é uma política reparadora. Nós temos de uma grande dívida que existe com relação à população e à raça negra. Uma dívida secular que vem desde o 14 de maio de 1888, que ao propalar a abolição que nós entendemos inacabada, nada foi pago por aquele trabalho de anos a fio pelos negros libertos, que ficaram jogados à própria sorte. E os reflexos se fazem até os dias de hoje. Então, embora a nossa Constituição diga que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, o que se vê na prática não é isso. O que se vê na prática é a exclusão. E quando o fenótipo é assim, como o meu, tom de pele assim mais escuro, você é, sim, excluído. Só que sempre aquela célebre desculpa. Você é excelente, você é ótimo, gostamos do seu currículo, você aguarda que nós vamos mandar um telegrama em casa. E o telegrama nunca chega. Ou, às vezes, existe 2 vagas, tem 3 pessoas concorrendo, uma delas tem um fenótipo assim mais escuro. E aí é dito, não, já encerrou as vagas. Aí a pessoa passa lá 2, 3 dias depois, a vaga continua lá. É o racismo institucional. Institucionalizado, né? É. O respeito à mulher negra não chegou à indústria da beleza, porque jovens negras tentam, através de artifícios, se tornar branca. Isso é uma tragédia, né? É uma tragédia, não se pode generalizar, né? Isso também é
é uma questão dos estereótipos e das afirmativas que são colocadas em cima das crianças e das palavras, assim, preto é feio, o seu cabelo não é legal, o seu cabelo é horroroso, e o seu tom de pele, coisas assim, que depois, quando você chama a atenção da pessoa, ela diz assim, mas eu só estava brincando, não é bem assim. Agora, a criança, ela não é preconceituosa, ela fica de ouvir o que o adulto fala. Como ela não tem outra referência, ela passa a acreditar e absorver aquilo que é falado para ela. E ela cresce assim. Então, ela reproduz isso no meio escolar, reproduz no meio social. E quando ela cresce, se ela vai tomando um pouco mais de consciência, às vezes ela muda de postura quando adolescente, e às vezes não muda. E porque muita gente não muda, nós temos que fazer esse trabalho de conscientização. Nós precisamos das cotas para diminuir essa disparidade, essa discriminação secular. E aumentar a autoestima do Sim, homem e da mulher negra. E veja que essas políticas, elas não são eternas. É até que tenhamos uma equidade. Quando nós olharmos, assim, nas empresas, nos shoppings, nos bancos, nas direções, e você vê mais pessoas negras, então nós teremos atingido o objetivo, não precisa mais de cotas. A sociedade está começando a mudar. Sim. Nosso programa, participe do nosso programa enviando para a Natália ou a Fernanda através do WhatsApp 011 9507 71295. Repetindo, 9507 71295. Ou postando a sua pergunta ou comentário em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório Tressetor. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Com Joel Scala. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como bares, restaurantes e lanchonetes. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista.
Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Líderes mundiais precisam agir pela igualdade entre homens e mulheres. Lê da Letra, de Nova York, tem as informações. Planeta 50-50 até 2030, um passo decisivo pela igualdade de gênero, é o tema do Dia Internacional da Mulher, que está sendo celebrado esta terça-feira, 8 de março. A meta das Nações Unidas é conseguir que até 2030 todas as mulheres, meninas, homens e meninos tenham direitos iguais. A diretora executiva da agência da ONU está fazendo um apelo aos líderes mundiais. Em entrevista à Rádio ONU, Phumzile Mlambo-Ngcuka explicou ser necessário definir as estratégias para que a igualdade de gênero seja alcançada. About making the strategic decisions about what is how can we make sure that a chefe da agência da ONU citou como exemplo a importância de se trabalhar pelo fim da exclusão econômica das mulheres. Isso precisa ser feito em conjunto entre governos, setor privado e comunidades. Já o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que continua chocado quando os direitos das mulheres são negados. Ele listou várias medidas que tomou nos últimos 9 anos desde que assumiu o cargo. Entre elas está a criação da campanha Eles por Elas, que promove a participação dos homens na luta contra a desigualdade. Mais de 700 mil homens já assinaram um marco na internet. Ban Ki-moon pede engajamento sólido e corajoso para que a igualdade de gênero exista em todo o mundo. Por sua vez, a atriz e embaixadora da ONU Mulheres Brasil, Camila Pitanga, gravou um vídeo pedindo consciência, igualdade salarial e fim do assédio sexual. Você, homem, mulher, sociedade, governo, é capaz de me dar esse presente? Reconhecer verdadeiramente que temos todos e todas os mesmos direitos? Que esse dia te estimule a perceber e mudar isso? Se sim, eu agradeço desde já em nome de todas nós. Camila Pitanga está sugerindo a todos que utilizem nas redes sociais a hashtag Troco Presente por Igualdade. Da Rádio ONU, em Nova York, Lê da Letra. Muito bem. Não há igualdade de gênero, não só no Brasil, mas no mundo todo. Que políticas públicas são necessárias, Cidinha, para nós começarmos a mudar esta realidade? Bom, eu acredito que tem muita coisa para ser feita, tem muitas... algumas coisas elas dependem fundamentalmente de leis. Existe um PL, chama PL 130, que está lá no Congresso, e que ele promove a igualdade entre homens e mulheres, e ele vai além, ele fala de salário igual para trabalho igual. Nós, mulheres, ainda ganhamos em torno de 56% menos que o homem. E as mulheres negras, as que estão lá embaixo, né? Então, suponhamos que numa mesma atividade um homem ganhe 1.000, né? Uma mulher branca vai ganhar 1.200, um homem branco está ganhando 1.000, um homem negro 800 e uma mulher negra vai estar ganhando 500. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, esse PL ele é importantíssimo e a aprovação dele depende única e exclusivamente dos nossos senadores e deputados que estão lá, mas do povo, de fazer pressão para que ele vingue, porque lei, se não tiver ninguém cobrando, indo atrás, ela também é só uma letra morta, né? E nós precisamos disso. Isso vai fazer com que a autoestima das mulheres, e sobretudo das mulheres negras, que são, na sua maioria, também chefes de família, são elas que cuidam dos filhos, da casa, não é? De um modo geral, que promovem a educação. Então, como que ela pode adquirir um livro para a criança
estudar se ela não tem verba, ela não tem renda, ela não consegue alimentar esse filho, não é? Então a sociedade reclama de uma violência, mas que também não dar a oportunidade igual é uma violência contra as mulheres, não é? O que fazer para estimular a mulher negra e a jovem da periferia que tem, como você disse, poucas oportunidades e quando tem, recebe um salário menor do que uma mulher branca? O meu conselho é sempre não desista nunca, porque em algum momento, em algum lugar, tem sempre mulheres trabalhando por isso, né? Eu mesmo faço parte de algumas ONGs, sou fundadora de algumas ONGs, e que trabalham nessa direção. Nós temos um trabalho forte junto ao OAB também, né? A OAB é nossa parceira, e nestes eventos, encontros, seminários, oficinas de autoestima, a gente estimula essas mulheres, a gente dá indicação de curso, nós promovemos também essa formação, não é? Porque às vezes é uma formação continuada. Terminou o grau médio, como é que você vai para a faculdade? Você tem aí alguns institutos que auxiliam essas pessoas a prestarem vestibular, a ir para a universidade, a ocupar essas vagas que são direitos de todos e todas, que são as cotas. E através das cotas, elas podem ingressar no ramo universitário e na área que quiser. Infelizmente, hoje, na USP, se você for lá em medicina, tem uma vaga para negro, né? Mas se você pensar uma área de cuidados, tipo enfermagem, a cota está completa, tem gente sobrando para essas cotas. Então, qual é a paridade? É você dar oportunidade igual para todos, igualmente. Então, não importa se é mulher, se é homem, se é negro, se é branco, ele tem que ter a mesma oportunidade. E oportunidade significa diferenciar num determinado momento para que lá na frente eles se agreguem, não é? E tenham o mesmo equilíbrio de poder e de direitos. Ô Franklin, a mudança da legislação, segundo a Cidinha, é fundamental. Mas também existe o aspecto cultural que precisa ser transformado. É na escola que a gente pode fazer isso, né? Fundamentalmente, eu acho que a partir do ensino, você pode aplicar políticas afirmativas que vão mudar essa situação. E não só na escola, eu acho que os meios de comunicação têm um papel importantíssimo. Há necessidade de campanhas que conscientizem o brasileiro e a brasileira da necessidade de tratar todo mundo com igualdade. E explicar claramente que política de cotas não é um favor que está se fazendo, não. Tá? Há uma concepção de muitas pessoas achar que é um favor que está se fazendo à comunidade negra. Não é, não. Tá? Por quê? Como foi dito pela doutora, a partir do dia 14 de maio de 1888, de um dia para o outro, a população negra se viu jogada na rua, sem casa, sem nada, sem trabalho, sem instrução alguma, correto? E todos os problemas sociais que hoje se vê das comunidades, as chamadas favelas que as pessoas estão vivendo, tá? A origem está aí, né? Que a maioria é negra, tá? Por quê? Porque essas pessoas não tiveram, trabalharam, deram o seu sangue, na verdade, para a construção desse país e de um dia para o outro ficaram sem nada, nem um lugar para morar. É verdade. Agora vamos começar com a participação de quem está sintonizado no Observatório do Terceiro Setor. É o Franklin da Consolação. Qual a opinião das convidadas a respeito das cotas nas universidades? A gente já falou nisso no programa, mas o Lucas da Consolação quer saber. O Franklin, uma provocação para você, Cidinha. É uma reparação suficiente já para a população negra? Então, né, quando a gente fala de cota, isso acabou lá no Supremo, eu estava lá na audiência do Supremo, e tem sempre aquela desculpa, mas por quê? Isso também não é uma discriminação? Ninguém questionou que tem cota para idoso, ninguém questiona que tem cota para deficiente. Então, por que só na hora que tem cota para negros, virou um pandemônio, todo mundo reclamando e precisou ir ao Supremo? E o Supremo já pacificou isso. É direito. Direito a gente não pede, a gente exige. Então, as cotas ela é um dos instrumentos de política afirmativa. Então, à medida que você tem lá um número que não é tão grande, né, 20%, e os outros 80% está destinado para o resto. Então, não precisa ter esse absurdo das pessoas ficarem mentindo para si mesmas, dizendo, não, estão tirando o meu lugar, não, mas eu sou moreninha, não, mas a minha avó era afrodescendente, estão tirando o meu lugar. Não,
Não, ninguém está tirando o lugar de ninguém. Este lugar é nosso por direito. Então, as cotas, para serem reais, elas deveriam ser de acordo com o número populacional. Se somos 56% de negros no Brasil, em todas as instâncias, em todas as áreas, nós deveríamos ocupar exatos 56%. Essas pessoas que discriminam não conhecem a história, né? Com certeza Frank, não. legal Foram de 300 anos de escravidão, né? Difícil de esquecer. O curioso é que o que é importante ser destacado é que essas cotas são de entrada, correto? O negro, ele entra pelas cotas, mas ele só vai sair formado se ele tiver condições. Acho que isso que é importante ser colocado. Exatamente. Tá? E o negro que está entrando tem estudado, tem demonstrado capacidade e qualidade ao se formar. Para permanecer no curso e Exatamente. concluí-lo. Né? Ou seja, mas essa pessoa está entrando, então ela vai ser um profissional de segunda categoria. Não. O acesso é na entrada, porque ele não teve as condições de estar estudando suficientemente para disputar em igualdade de condições. Agora, a partir do momento que ele entra, não tem facilitação nenhuma. Eu sou professor universitário e eu sei, o aluno branco, negro, amarelo, o multirracial, o tratamento é igual. Vai sair quem tem capacidade. Tem que mostrar o valor dele, né? Muito bem. Carmen, eu quero te ouvir. De fato, as cotas são medidas reparatórias. E o objetivo não é apenas a entrada na universidade, mas a permanência em condições. E que condições são essas? O acesso a livros, a pesquisas, ao transporte para se chegar até lá. Agora, uma vez adentrada à universidade, o aluno tem que se esforçar e ele tem que ser o melhor, porque senão ele não consegue permanecer e senão ele não será um bom profissional. Mas o que nós temos visto é que todos aqueles alunos cotistas têm se saído muito bem. Eles têm surpreendido as expectativas, não para nós, que nós já sabíamos que o que falta é oportunidade. Toda vez que se oportuniza ao negro, ele dá conta do recado, como se diz. Então, para nós não é novidade. A novidade é para aqueles que têm a falsa ideia de que o negro não tem competência, que o negro não pode, porque isso é o que foi introjetado na cabeça das pessoas, e é o discurso do opressor para continuar excluindo o seu semelhante. Seu semelhante por quê? Porque somos todos humanos. E se somos todos humanos, somos todos semelhantes. Então, se o nosso ordenamento jurídico não faz qualquer distinção, e nem o nosso ordenamento divino, por que é que o homem tem que fazer essa distinção? Então, Carmen, as cotas na universidade, elas são um grande avanço, e nós temos aí provas já de que excelentes profissionais têm se formado, e a nossa luta agora é realmente pela conscientização contra a nocividade do preconceito, para que haja uma igualdade real e não apenas uma igualdade formal. Talvez esse entendimento equivocado de parte da população também deve-se ao fato de que o sistema de cotas foi discutido de uma maneira equivocada, foi colocado de uma maneira equivocada para a sociedade. Você não acha? Não acho que foi assim equivocado. O problema é, como eu disse no começo, todo benefício que vem para melhorar a situação do povo negro incomoda. Por que incomoda? Porque os opressores querem continuar levando vantagem em cima do seu semelhante. Então, aquela sensação de eu posso, eu mando, você tem que ser meu serviçal, isso ainda predomina. E com muita força. Não se pode generalizar. Não são todos que são assim. Mas, tendo oportunidade, o discriminador, o racista, sempre faz isso. Então, são estas pessoas que não querem. Veja só, faz uns 15 dias teve uma discussão em Americana por conta de se decretar o 20 de novembro feriado ou não. Então, chegaram-se os argumentos mais absurdos para não se votar o 20 de novembro. E aí, por fim, queremos saber a opinião da OAB. A OAB já havia se manifestado em caso semelhante e que isso não atrapalha em nada. Se todas as outras etnias reverenciam os seus heróis, os seus príncipes... Por que não a raça negra também fazê-lo? Então, é isso. Então, a opinião da OAB pesou muito nessa decisão. E nós sabemos que o feriado foi votado, em segunda votação, mas foi votado. Isto é uma das reparações. Muito bem. É uma política afirmativa. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguardem.
Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Com Joel Scala. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como bares, restaurantes e lanchonetes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Agora vamos falar em cultura com o jornalista Frank Valverde. Frank, quais são as novidades dessa semana? Hoje eu trouxe várias novidades ligadas à mulher. Já que é o Dia Internacional da Mulher, todas as dicas que eu tenho para passar para os nossos ouvintes e espectadores é sobre as mulheres. A primeira delas é um show com duas mulheres, Tetê Espíndola e Alzira E, a sua irmã. Duas músicas, duas cantoras do Mato Grosso do Sul. Elas vão fazer um show a partir de hoje até sexta-feira, sempre às 19 horas, na Caixa Cultural. A Caixa Cultural fica na Praça da Sé, número 111. O show é gratuito, basta só você um pouquinho antes passar lá e retirar o ingresso. Outra dica também gratuita é a Mostra Cultural de Filmes da Maya Deren. Maya Deren é uma cineasta de vanguarda americana dos anos 40. Ela nasceu na Ucrânia e, muito pequenininha, migrou para os Estados Unidos. E ela sempre foi uma mulher que investiu no cinema, né? Então, uma das cineastas. E está sendo feita agora uma mostra em homenagem a ela. As sessões, sempre às terças, quartas e sextas, durante esse mês aqui de março, acontecem na Biblioteca Mário de Andrade, que fica na Rua da Consolação, próximo lá da Xavier de Toledo, né, na biblioteca, e as pessoas podem lá conferir essa mostra de cinema. E tem também uma mesa redonda que vai acontecer no próximo sábado, no Memorial da Resistência, que fica lá no Largo General Osório, que vão reunir 3 ex-presas políticas, tá? Que vão contar sobre o papel da mulher na resistência da ditadura militar
e o papel dessa mulher hoje na chamada luta pelo ativismo feminino. Tá? De que forma que a luta das mulheres está sendo levada nos dias de hoje. Vão estar presentes a Dulce Muniz, a Maria Auxiliadora Arantes, conhecida como Dodora, e a Rose Nogueira, né, jornalista, nossa colega, que vai estar participando. Que deve estar aqui na semana que vem, que vai participar aqui do nosso programa. Então, nossa colega também de Observatório do Terceiro Setor. A entrada também é grátis, né? Fica no Largo General Osório, 66, e a mesa redonda será no sábado, dia 12 de março, às 14 horas. E, para finalizar, eu tenho uma homenagem às mulheres, né? Que eu convido a leitura de um grande livro, tá? Escrito por uma das melhores escritoras brasileiras, que foi a Clarice Lispector. Tá? O livro é A Hora da Estrela, um livro de 77, que foi lançado um pouquinho antes da morte da Clarice, e que, em 85, virou um filme, também dirigido por uma outra mulher, que foi a Suzana Amaral, e que teve a participação da atriz Marcela Cartacho, numa interpretação ímpar, tá? Relatando a vida de uma migrante nordestina que vem para um grande centro. Tá? É um belo filme, quem tiver a oportunidade de assistir ou ler o livro, eu recomendo. Tá aí a dica do Frank para no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Repita, Frank, o livro que você está indicando. A Hora da Estrela. A Hora da Estrela. A Hora da Estrela, livro escrito pela Clarice Lispector. Tá? Ele foi lançado em 77, um pouquinho antes do falecimento da Clarice. E, alguns anos depois, né, foi lançado o filme Hora da Estrela, dirigido pela Suzana Amaral, que teve como papel principal Marcela Cartacho. Muito bem. Agora eu vou contar a vocês um pouco das informações que constam do nosso portal. Palestras gratuitas sobre saúde feminina estão ocorrendo nesta terça-feira no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. Entre os temas abordados estão higiene feminina, prevenção do câncer de mama e sexualidade. Para maiores informações, acesse a agenda do nosso portal ou ligue para 011 3884 7100. O CTC Digital abre inscrições para cursos gratuitos. Os cursos são voltados para jovens entre 16 a 22 anos, que estão cursando ou já concluíram o ensino médio na rede pública. Entre as opções de cursos estão arte digital, Facebook para negócios e produção visual. As aulas ocorrem em São Paulo. Para maiores informações, acesse as notícias do nosso portal. Novo guia traz vagas nas periferias. O guia foi criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias e mapeia as oportunidades de emprego nas regiões periféricas da Grande São Paulo. O objetivo é aumentar a qualidade de vida das pessoas, promovendo o desenvolvimento da economia local e melhorando os níveis de mobilidade urbana na região. Muito bem, está aí as informações e maiores informações você pode acessar o nosso portal www.observatoriotrezsetor.com.br. Continuando a nossa entrevista, eu conversava aqui no intervalo com você, Cidinho. O sistema de cotas, o dia 20 de novembro, que é o dia da raça negra, ele foi mal colocado para a sociedade? Eu fiz essa pergunta para a Carmen, ela achou que não, mas eu ainda insisto na pergunta. Ele foi mal colocado? As pessoas discutem de uma maneira equivocada esse tema tão importante para a raça negra? Com certeza, né? Porque quando você não quer fazer, você desqualifica. Então, a desqualificação racial, que é um pré-conceito, né? Eu imagino que você, por ser destro daquele jeito, é isso ou é aquilo, isso cria uma série de consequências para a sociedade. E aí a gente teria que falar de ética, né? Porque ética é o jeito da sociedade viver, né? Como ela tratam as coisas. Então, se a gente pensar que este modus de fazer, ele vai interferir diretamente no comportamento das pessoas, aí dá para entender isso que você está falando. Eu, por exemplo, fui vítima, estava com meu filho, ainda adolescente, saindo na porta da minha casa. Né? Eu moro na Vila Mariana, é um bairro classe A. E simplesmente fui parada pela rota. Então, botaram 3 armas na minha cabeça, separaram o meu filho, mais 2 na cabeça do meu filho, e me perguntavam quem eu era. Eu dizia, eu sou a Maria Aparecida, eu moro aqui na rua, no número tal, no apartamento tal. Eles diziam, onde você mora? E gritaram, começaram a gritar comigo, onde você mora, e me revistar. E num determinado momento, um dos soldados disse assim para mim, você tem cara de procurada. Quer dizer, como assim eu tenho cara? Né? Primeiro, quem tem cara é cavalo. Né? Então, esse é um preconceito, porque eu era uma mulher negra num bairro classe média, eu não podia estar ali.
Não é? É pré-conceito. O cara olhando para você pela tez da sua pele, e o mesmo acontece em lojas, por exemplo, na relação de consumo. Eu entro numa loja, se a loja é um pouco melhor, os vendedores vão atender a loira de olhos azuis, ou um homem, e me deixa esperando, como se eu não tivesse que ter a mesma oportunidade, o mesmo tratamento. Eu estou lá para comprar, e o meu dinheiro de uma mulher negra, ele é tão bom quanto o de um homem e de uma mulher branca. É isso que as empresas têm que entender. O meu dinheiro vale tanto e é tão bom quanto o deles. E se nós fizermos uma experiência, considerando que somos 56% da população, e só comprássemos em lojas onde tivessem negros gerentes, né, onde o dono fosse negro, a gente quebraria metade do mercado. Falamos em mudança, mas a mudança deve ocorrer não só em relação a políticas públicas, mas também sensibilizar os agentes públicos que não estão preparados para lidar, né? Com certeza, com certeza. Com essa situação. Franklin. É importante, eu sempre bato na mesma tecla, da conscientização da população, tá? De tratar o seu semelhante de forma igual, independentemente da sua cor, do seu sexo, enfim. A partir dessa atitude é que você vai ter a transformação na sociedade, né? Muito bem. Continue enviando perguntas pelo nosso WhatsApp, 95077-1295. Repetindo, 95077-1295. Muito bem. Mais uma pergunta, fez um comentário nosso ouvinte. Eu acredito que o maior problema no Brasil é as pessoas verem o racismo como um problema dos negros, ao invés de um problema da sociedade. Aí, essa colocação é interessante. Eu pedi à produção para me localizar o nome desta pessoa que fez a pergunta e de onde que ela é. É verdade isso, né? É verdade. Isso é um problema da sociedade, não dos negros. Porque o olhar negros e brancos. é do olhar, é como você vê. Então, se eu vejo você como uma pessoa digna de direitos e de deveres, eu vou te tratar como uma pessoa digna de direitos e de deveres. É simples assim. Então, o olhar da sociedade para com o outro que é diferente, e aí a gente tem que incluir uma outra classe de pessoas, né? E hoje, nesse dia tão especial, que é o Dia Internacional da Mulher, a gente vai ter que considerar as pessoas com deficiência. Então, você imagina uma mulher negra, pobre, com deficiência, né? Então, que oportunidades essa pessoa também tem? E é esse olhar, porque ele é deficiente, ele não serve. Não é? Tem um exemplo belo, e acho que um outro livro que também serve para o dia de hoje, que é O Quarto dos Desejos, da Carolina Maria de Jesus, que era uma mulher com primária, né? Morou aqui em São Paulo, ela era mineira, veio para São Paulo, morava na favela, recolhia material reciclável, né? Na época ela já reciclava, e ela escrevia os seus versos. Um belo dia, um jornalista chamado Adalto descobre esses escritos. Adalto Dantas, que foi presidente do Sindicato dos Jornalistas. E publica o livro dela hoje está em mais de 15 países. Quer dizer, uma mulher, uma favelada, uma negra favelada. Então, é oportunidade, isso que a gente está falando é o olhar. Quer dizer, quando ele, um homem branco, vê aqueles versos, ele não olha para a cor dessa mulher, ele vê uma obra de arte. Ele vê uma literatura interessante e se propõe a publicá-lo, não é? Tem outro livro dela também publicado de grande venda. Então é isso, a sociedade tem que nos olhar como iguais, como está pregonizado na Constituição, como disse a doutora Carmen. A pergunta é do Fabiano do Morumbi, o Carmen. É um problema da sociedade brasileira, não da raça negra para resolver isso. Seria mais extensa, não é só a sociedade brasileira. É a sociedade mundial, porque o preconceito está presente não só no Brasil, fora do Brasil também. Só que, ultimamente, ele tem aflorado com muita veemência aqui no Brasil. Talvez até por conta desses desmandos que nós temos assistido. Dos refugiados também? É o problema dos refugiados? Também, olha, isso muito bem lembrado. Você vê que esse pessoal, os haitianos que estão vindo para cá, o que é que está acontecendo com eles? A forma como eles estão sendo tratados. Então, se a sociedade parasse para pensar, a pessoa vem em busca de uma vida melhor, vem em busca de paz e tranquilidade que ela não está encontrando no país dela. E aí ela chega num país que é tido como acolhedor e ela é discriminada, ela é vilipendiada, ela é excluída. Então, você vê que essas pessoas que estão aqui, esses haitianos, quando eles estão andando, o olhar triste, o olhar pensativo, as mulheres com os seus filhos,
pensando, talvez, como é que eu vou alimentar, como é que eu vou fazer. Mas, apesar das dificuldades, o Brasil ainda é um país acolhedor. Então, a sociedade com uma realmente... legislação moderna para receber Sim, refugiados. Né? A sociedade precisa, sim, mudar o seu olhar com relação ao outro. Que nenhuma raça é superior à outra. O que existe, como eu já disse anteriormente, é falta de oportunidade. É a falta de respeito. E a nossa Constituição ela é muito taxativa, quando ela prevê lá o direito à dignidade humana, que está no seu artigo 1º, no inciso 3º. Quando ela fala de dignidade humana, ela está falando de você ser respeitado, você ter um lugar para morar, você ter um trabalho digno, você ter a comida, você ter meio de transportes, você ter roupas para vestir. A Constituição está falando disso. E isso é um conceito universal. Então, está escrito na nossa Constituição, mas ele não é restrito ao Brasil, ele é universal. Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Com Joel Scala. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como bares, restaurantes e lanchonetes. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Continuamos com a nossa campanha Eu Me Importo, que visa chamar a atenção para assuntos importantes da atualidade e que já alcançou mais de 600 mil pessoas. E o tema da imagem que estamos divulgando agora
Eu me importo com as mulheres vítimas de violência. E você? De acordo com os últimos dados do IBGE, a cada ano, aproximadamente 1.200.000 mulheres são vítimas de violência no país. Saiba mais nas nossas redes sociais, facebook.com/Observatório Terceiro Setor e instagram.com/ e o nosso tradicional www.observatoriotercesetor.com.br. Agora, uma homenagem do Observatório do Terceiro Setor às nossas colunistas. Aproveitando o dia de hoje, que é o Dia Internacional da Mulher, resolvemos fazer uma homenagem nas redes sociais a nossas 3 colunistas. A advogada Carmen Dória, presente aqui no programa de hoje. Aí, Carmen, uma homenagem a você. Do Observatório, as colunistas do Observatório do Terceiro Setor. Você tem lá a Márcia Mussalem e a Maíra Zapater. Nossa, muito lindo. Muito bem, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nosso registro a 3 mulheres combativas que na sua área, no seu setor, elas lutam pela igualdade de gênero. Muito bem, está aí. Continuando com o programa, nós conversamos aqui no intervalo, eu vi que você e o Franklin falavam a respeito do problema da discriminação, contando casos. Cidinha, mais exemplos da discriminação da mulher negra que sofre? Olha, muito. São tantos. Se a gente pensar na área da saúde, quando a mulher vai ter o filho, que é um momento sublime, ela fica lá, largada naquele hospital, não dão uma injeção para dilatação, porque dizem, você não quis, então, né? Que direito tem essa pessoa, esse enfermeiro, enfermeira, né? Ou médico, de dizer se ela tem ou não direito, é pela cor. A gente tem problema sério, né, com mulheres vítimas de violência, que chegam no hospital, às vezes fez um aborto ali, né, em condições precárias, chega lá morrendo de dor e aquela pessoa diz que vai ou não decidir pela vida dela, vai ou não dar uma medicação para aplacar a dor. Você não fez? Então assuma. Quer dizer, são tantas coisas. As mulheres que moram nas periferias, nas favelas, que são vítimas de violência, né? Eu faço um trabalho com as promotoras legais populares, são mulheres vítimas de violência, e os dados dizem, né, da Fundação Perseu Abramo, que 80% das mulheres vítimas de violência também são mulheres negras, estão aí nas periferias que ninguém vê, são invisíveis. Quer dizer, nós temos que pensar num conjunto de mulheres, né? 8 de março, que mulher é essa que nós estamos falando, né? É da mulher que mora no Morumbi, em Alphaville, ou estamos falando da mulher que mora em Paraisópolis, dessa mulher que sai de manhã, acorda às 4, faz a comida, arruma a casa, deixa a roupa dos filhos pronto para ir para a escola, apanha 2 ônibus, 3 ônibus, vem em pé nesse ônibus porque não tem onde sentar, chega no trabalho, cumpre a sua jornada, sai do trabalho cansada, passa no mercado, pega alguma coisa, chega em casa, vai fazer janta, vai lavar roupa, vai cuidar do marido, vai cuidar dos filhos. É a primeira que levanta, a última que deita. Então, quer dizer, e a preocupação com esses filhos, se eles estão guardados, se não estão sendo vítimas de outras violências, né? Então, é pensar esse conjunto da sociedade, que são essas mulheres que construíram essa nação e que continuam aí, né? A gente fala da doméstica. A doméstica foi a primeira categoria, né, profissional no Brasil, porque o 14 de março, quem ficou na fazenda foi ela, como empregada doméstica, sem direito, sem salário, mas que, de alguma forma, ajudava a sua família a subsistir a esse acontecimento, né? Porque, na verdade, depois de 300 anos de escravidão, a liberdade, a sonhada liberdade era um acontecimento, mas as consequências dele perduram até os nossos dias. Então, é isso que a gente tem que pensar nesse dia, refletir sobre isso e pensar que essa reflexão é extremamente poderosa, porque são instrumentos, né? Aqui e ali a gente vai falando e as pessoas vão começar a repensar os seus modelos, modelo de sociedade, inclusive. Precisamos repensar realmente uma nova sociedade. Aí temos mais uma participação de ouvinte. A Leila de Cotia. Gostaria de saber dos convidados a opinião sobre o negro na mídia. Ainda continuam só como empregados, motoristas e escravos? Porque eu nunca vi um negro numa propaganda de carro, por exemplo. Franklin, é verdade. É raro, né? Não é que não exista. Você vê um número muito limitado de negros na publicidade. Em geral, quando eles aparecem, porque eles são atletas ou porque eles são músicos, né? São artistas.
E aí, então, acabam, digamos que, emprestando o prestígio que esse profissional tem na sua atuação, seja ele como esportista, seja ele como um artista, para o produto que ele está propagandeando. Essa raridade reflete a discriminação Sim. e o preconceito, né? É verdade. Carmen. É verdade. Reflete. A mulher negra, quando dá um pouco mais de destaque, é no carnaval, quando o que prevalece é mostrar o corpo nu, pintado, né, como é o caso da Globeleza, mas fora desse espaço não se mostra a mulher, e não se mostra ela bem vestida, e embora negros e negras sejam consumidores, embora sejamos 56% da população, há uma invisibilidade quanto à nossa etnia como consumidores. Você não vê uma negra estampada num sabonete. Há muitos anos atrás apareceu uma imagem, era da Thaís Araújo, se não me engano, né? Mas nunca mais se falou. E a população negra também toma banho, também usa sabonete todos os dias, lava as mãos. E por que não? Existe um trabalho de conscientização nesse aspecto, né, para que haja uma inserção maior na mídia. É até um pedido a nível institucional, nível de governo estadual, municipal, federal, para investir nessa questão. Porque é a educação, você introjetar de maneira positiva os benefícios, você consegue conscientizar. Muito bem, eu quero agradecer as perguntas enviadas pelos nossos ouvintes e espectadores, mas não vai dar para ler todas, e a gente vai procurar no observatório uma maneira de contemplar as perguntas. Muito obrigado pela participação de todos. 30 segundos para as considerações finais dos nossos convidados. Franklin, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez semana. eu dou os parabéns às mulheres pelo Dia Internacional e volto a dizer que nós só teremos um país melhor quando negros, brancos, amarelos, multirraciais se encarem como pessoas iguais, sem diferenças. Cidinha. Eu quero agradecer imensamente o convite, foi muito bom estar aqui com vocês, aqui no estúdio também, com os ouvintes, né, com quem vê pela internet. É um espaço de poder, esse é um espaço poderoso, então eu agradeço muito essa oportunidade, espero poder dialogar outras vezes, né, eu acho que esse dia é um dia muito importante para todas as mulheres. É um bom espaço, mas é um direito das mulheres negras. Com certeza, obrigada. Carmen. Mais uma vez, eu quero agradecer e dizer da minha felicidade. Me sinto muito honrada em fazer parte dessa equipe de pessoas valorosas e batalhadoras, que é a equipe da Resistência Positiva, sob o seu comando. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, pela sua comissão de igualdade racial que eu presido, também fica muito honrado e agradeço o convite. E, mais uma vez, quero desejar aqui muito sucesso para todas as mulheres, que sejam todas elas abençoadas e que esse nosso trabalho continue, porque nós sonhamos com a verdadeira cultura de paz que nós estamos construindo. E nós vamos conseguir. Para encerrar o programa, eu gostaria de ler aqui uma poesia da Jennifer Nascimento. A fonte do texto é do site Blogueiras Negras. Antítese. Pediram um corpo escultural? Eu não tinha. Quiseram uma mulher ignorante? Eu já tinha lido o suficiente para me proteger. Sugeriram que eu não opinasse em assuntos de homem? Eu nunca consenti a calar. Disseram que eu fosse esposa? Eu nunca quis casar. Discursaram que as mulheres são frágeis? Eu não tive tempo para exercitar fragilidades. Orientaram que não frequentasse em bares? Eu não pude negar as esquinas. Quiseram controlar o meu jeito de vestir e falar? Eu não vi sentido em deixar de seguir as minhas vontades. Apostaram que eu teria um subemprego? Eu vislumbrei mais distante. Observatório Terceiro Setor, o olhar da cidadania fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Até lá. No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala.